Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por estar acompanhando esta primeira aula desta matéria que eu intitulei Identificação Teológica. Qual é a nossa identificação teológica? A nossa identificação teológica ela é pentecostal. Nós somos frutos do grande avivamento na Rua Azusa, ok? No começo do século XX. E aquilo influenciou muitas pessoas e essa chama pentecostal se espalhou pelo mundo. Chegou no Brasil em 1911 com os missionários suecos vindos dos Estados Unidos, Gunnar Wingren e Daniel Berg, e hoje está aí em toda a nação brasileira. Então, primeiro ponto, a nossa identificação teológica ela é pentecostal. Por isso, nós entendemos que o estudo e a experiência têm que andar juntos. Como diz o Salmo 81, verso 16: Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel da rocha. Trigo fala de pão, pão fala de palavra, que fala da Bíblia, das Escrituras. E mel da rocha fala do quê? Mel é unção. E a rocha quem é? A rocha é Jesus. Então olha só o que o salmista está dizendo: o trigo e o mel, o pão e o mel, a palavra e a unção, os dois têm que andar junto. Então o estudo e a experiência pentecostal têm que andar juntos. O próprio pastor Abraão de Almeida, hoje com 82 anos, que pastoreia a Assembleia de Deus lá na Flórida, nos Estados Unidos, ele mesmo diz: teologia cristã sem a experiência do Espírito Santo é só filosofia. Então entendemos que o Espírito Santo, a experiência com o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo tem que estar na teologia. E outra coisa, teologia é para servir o reino de Deus, é para servir Jesus. Se for só para adquirir conhecimento, não serve para nada. Um verdadeiro teólogo não parece que é um teólogo. O seu ensinamento é útil, prático e enriquece a vida espiritual do cristão. A teologia, gente, ela é para a pessoa que cultua, para a pessoa que deseja respostas, para a pessoa que é espiritual e para a pessoa que quer usar a razão, ok? Agora vamos ver a história da educação teológica. Então entendemos que a nossa identificação teológica ela é pentecostal. Que estudo teológico sem a experiência do Espírito Santo não adianta, é apenas uma filosofia e tem que ser para servir ao reino. Fazer teologia só para adquirir conhecimento teológico não serve para nada. Agora vamos falar aqui rapidamente sobre a história da educação teológica. No começo da igreja, os apóstolos e os seguidores de Cristo não pensavam em fazer teologia, eles só estavam passando a mensagem de Cristo, a mensagem de salvação, o Evangelho. Não havia escola teológica, mas havia professores. Paulo ensinou Tito, Timóteo, Barnabé ensinou a João Marcos, ok? Apolo era um grande pregador, um grande eloquente pregador, e eu creio que foi ensinado por Priscila e Áquila. Você está vendo como não havia escola, mas havia professores. E por isso assim nós podemos entender os períodos teológicos da igreja. Primeiro está ali no Novo Testamento, o Evangelho sendo levado às multidões, sendo levado às pessoas. E depois Paulo ensinando sobre a vida cristã. Agora vamos entender rapidamente aqui os períodos teológicos. Primeiro houve o período ali da igreja primitiva. Como eu já falei, eles passavam a mensagem e depois isso se formou com os documentos que são o quê? O nosso Novo Testamento. Ali a mensagem do Evangelho sendo passada de geração para geração e Paulo trazendo ali nas cartas um conteúdo para uma vida cristã diária. Depois houve o período teológico da Idade Média, onde a igreja romana dominava e não houve crescimento nenhum. É considerado a idade das trevas teológicas, né? Só que havia os mosteiros onde muitos documentos foram preservados. Eles não estudavam as escrituras que eles tinham, eles simplesmente copiavam aquele material. Por isso que hoje temos documentos muito bons para o estudo teológico. Mas aí depois houve a Reforma Protestante, onde a palavra de Deus ficou acessível a todas as pessoas. Até a época da Reforma Protestante,
para uma pessoa adquirir um bacharel de teologia, tinha que estudar 10 anos e depois mais 6 anos para se tornar um mestre, aí sim poder comentar, ok? Comentar os comentários de outros teólogos cristãos da época. Olha como era difícil desenvolver teologia. Mas tudo isso mudou a partir da Reforma Protestante. Depois, na Idade Contemporânea, na Inglaterra, houve a criação dos seminários. Então, cada leitor das Escrituras podia ser intérprete. Foi bom? Foi, mas também era plausível de muitos erros. Então chega o século do Pentecostes, ok? Onde a revelação do Espírito Santo mostra a verdadeira profundidade das Escrituras. O protestantismo, influenciado pela educação, pelos ministérios de educação, dizia que aquilo era apenas um emocionalismo religioso, sendo que nós sabemos que não, que o Espírito Santo não é emoção. O Espírito Santo é o poder de Deus que habita dentro de cada cristão. Aí, por causa disso, houve um pequeno problema. Os missionários suecos, que vinham da experiência pentecostal nos Estados Unidos, que haviam estudado teologia na Europa, eles entendiam que a teologia que eles aprenderam na Europa não estava em conformidade agora com a experiência pentecostal. Então eles resistiam aos cursos teológicos, aos seminários teológicos. Por quê? Porque não dava, eles tinham tido um estudo frio e vazio na Europa, e agora como conciliar isso com a experiência pentecostal? Por isso que os missionários suecos no começo do século XX, eles resistiram muito ao ensino teológico dentro das denominações pentecostais. Mas a partir dos anos 50, isso começou a mudar, porque os estudiosos da palavra, eles começaram a ver que os sinais e maravilhas que aconteciam no meio pentecostal estavam todos preditos nas Sagradas Escrituras. Então eles viram que o estudo da palavra, orientado pelo Espírito Santo, não acabaria com os sinais e maravilhas, e sim traria a profundidade deles para uma ação maior de Deus no meio de seu povo. Onde se abriram vários seminários como em forma de internato, e hoje um bem conhecido é o IBAD, lá em Pindamonhangaba. Vários pastores aqui da Assembleia de Deus já participaram lá, inclusive o nosso pastor, vice-presidente, pastor Lediel dos Santos, ele participou 4 anos lá, juntamente com a sua esposa, lá em Pindamonhangaba, fazendo a faculdade teológica, lá o curso teológico, e hoje é um homem usado por Deus aqui em Blumenau. Então entendemos que o estudo da palavra, junto com a experiência pentecostal, não acaba com os sinais e maravilhas. Amém, povo de Deus? Muito obrigado por ter acompanhado esta primeira aula. Você viu? Foi rápido, foi prático. Então vai ser muito bom nós estarmos aqui nessa matéria identificação teológica, ok? Aguardo você na aula número 2. Deus abençoe. Tchau.